Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado, com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online, que já está aqui com a gente. Theo, ressaca dessa super quarta é o que temos para hoje, né, meu querido? Bom dia. Bom dia, Débora. Exatamente, né? Tem que tomar até remedinho para dor de cabeça aí, mas vamos lá. O Banco Central manteve aí a fama de mal e não mexeu na taxa Selic ontem à noite, que segue em 15% aí, conforme esperado. Além disso, né, os ajustes no comunicado da decisão foram mínimos, mostrando aí que o Copom segue cauteloso com a inflação acima da meta, né, e com o mercado de trabalho resiliente. Além disso, o BC continua preocupado em conter aí a antecipação de expectativas de corte pelo mercado, né? O comunicado trouxe o mesmo discurso de que o cenário continua marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. E por esse motivo, né, o Copom repetiu mais uma vez que a política monetária deve continuar em patamar significativamente contracionista por um período bastante prolongado. Importante frisar esse bastante, né, que continuou no texto, assim como o alerta de que o Copom não hesitará em retomar o ciclo de ajuste se julgar apropriado, ou seja, se precisar, sobe mais os juros. Mas houve alguns atenuantes aí em relação à economia aquecida, né, com a referência do PIB do terceiro trimestre, que veio mostrando aí uma estagnação do consumo e a desaceleração dos serviços. Já as novas projeções de inflação do Copom também devem ser interpretadas aí como um ponto dovish no comunicado, né? Para o chamado horizonte relevante da política monetária, que é o segundo trimestre de 2027, a estimativa de inflação aí voltou, voltou a ser reduzida, né, de 3,3% para 3,2%, muito perto do centro da meta, que é de 3%. As projeções para o IPCA de 2025 e de 2026 também foram revisadas para baixo. Para este ano, de 4,6% para 4,4%, né, ou seja, abaixo do teto da meta de 4,5%, e para 2026 de 3,6% para 3,5%. A projeção do dólar também ficou mais baixa para esse ano, passou de 5,40 para 5,35. Ontem, um pouco antes da decisão do Copom, a curva de juros já projetava aí 64% de chance de um primeiro corte de 0,25 ponto percentual em janeiro. Para março, a probabilidade está em 70% de um corte de 0,25 e 30% de meio ponto percentual na Selic. Provável que o mercado siga aí dividido, né, entre janeiro e março, já que o Copom mais uma vez evitou dar um guidance, Débora. Theo, e o Fed? Bom, o corte de juros, acho que né, já era muito esperado, era majoritária aposta por isso. Tivemos alguma surpresa aí pela agenda da Rosa Fiscal? Vocês veem alguma surpresa na decisão do Federal Reserve? O Fed cumpriu o roteiro, né? Inclusive nas dissidências, aí com dois membros votando pela manutenção dos juros, e o Stephen Mira, né, que é o aliado de Donald Trump, apoiando aí um corte mais agressivo de meio ponto percentual. Assim como o Copom, né, o Banco Central americano não deu uma sinalização clara sobre os próximos passos. O presidente do Fed, o Jerome Powell, até admitiu a possibilidade de uma pausa no afrouxamento monetário, né, na entrevista que ele deu logo após a reunião, mas também não descartou a chance de um novo corte em janeiro, né, deixando aí a porta aberta como o mercado queria. O Powell disse que o Fed vai esperar para ver, né, como a economia evolui e que a política monetária americana ainda não está numa trajetória determinada, e lembrou também que haverá muitos dados aí para sair até a próxima reunião. Ao mesmo tempo, ele reconheceu a moderação da atividade e a desaceleração do mercado de trabalho, embora tenha citado que a incerteza ainda está elevada e a inflação acima do ideal. Em resumo, ele transferiu aí para o mercado, por sua conta e risco, a responsabilidade pelas apostas, né? No final da tarde de ontem, a ferramenta do CME Group indicava aí que 78% das apostas eram pela manutenção do juro em janeiro, nesse patamar atual aí de 3,5% a 3,75%. Outro detalhe que mereceu atenção ontem foi a divulgação do gráfico de pontos, aí, que mostra a expectativa de cada membro do Fed para os juros, né? Esse documento também apontou aí uma grande divergência sobre a direção dos juros. A maioria dos dirigentes vê a taxa de juros entre 3 a 4% no final de 2026, o que significaria aí apenas dois cortes de 0,25 ponto percentual no ano que vem, na melhor das hipóteses. Talvez a única surpresa dessa reunião do Fed foi a decisão aí de retomar a expansão do chamado balanço patrimonial, com compras de treasuries de curto prazo aí para manter a oferta. A compra será de até 40 bilhões de dólares em títulos por mês,
né, nesse mês e com planos aí de reduzir o ritmo em algum momento ao longo de 2026. E é claro que Donald Trump também reagiu à decisão do Fed, dizendo, né, para variar, que o corte de juro foi menor do que deveria ter sido. Mas fora o Fed, né, outro ponto de atenção para o mercado em Wall Street hoje deve ser o balanço da Oracle, né, divulgado ontem à noite. Né, as ações chegaram a levar um tombo aí de mais de 10% no after hours, depois que a receita do segundo trimestre fiscal ficou abaixo das expectativas, aí levantou novamente a preocupação sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial. A receita da Oracle no trimestre foi de 16,06 bilhões de dólares, abaixo da expectativa dos analistas, que era de 16,19 bilhões. Já o lucro ajustado ficou em 2 dólares e 26 centavos por ação, superando aí de longe a expectativa que era de 1,64, impulsionado pela venda da participação na empresa de chips Ampere, Débora. É isso. Bom, nessa ressaca dessa super quarta, a gente ainda tem uma agenda econômica, dados importantes para a gente acompanhar. E Brasília, Theo? Pois é, Brasília continua merecendo atenção hoje, aí com o Congresso tentando tirar o atraso das aprovações nessa reta final de ano. Né? Ontem à noite, o Senado aprovou por unanimidade o projeto antifacção, reforçando aí o combate ao crime organizado. Né? O texto do relator Alessandro Vieira incorporou aí diversas demandas do governo e criou um novo imposto sobre as empresas de aposta online, né, as bets, capaz de gerar até 30 bilhões de reais por ano, né, para o Fundo Nacional de Segurança Pública com vistas aí ao enfrentamento de facções e milícias. Com o projeto foi alterado, né, ele vai ter que voltar para análise na Câmara. Já a sessão conjunta do Congresso para discutir vetos do presidente Lula foi cancelada por Davi Alcolumbre, né, que alegou aí falta de acordo sobre questões pendentes. E o projeto da dosimetria travou no Senado, né, após o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Otto Alencar, rejeitar aí a tentativa de Davi Alcolumbre de levar o texto direto ao plenário. A matéria vai ter que passar pela CCJ na próxima quarta-feira e o Esperidião Amin vai ser o relator do texto. Nos bastidores, né, o governo trabalha aí para empurrar essa discussão para 2026 e usar pedidos de vista aí para alongar todo esse processo. Né? A estratégia é ganhar tempo, se necessário, vetar pontos do texto aí que reduz penas para os condenados da tentativa de golpe, incluindo o Jair Bolsonaro. Na agenda de indicadores, né, daqui a pouquinho, às 9, temos o resultado das vendas no varejo. Expectativa que o varejo restrito mostre nova queda de 0,1% após o recuo de 0,3% em setembro. Já o varejo ampliado deve crescer 0,2% em outubro, mesma variação de setembro. No mesmo horário, 9 da manhã, o IBGE também divulga o levantamento da produção agrícola em novembro. E lá fora teremos, às 10h30 da manhã, o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. No mesmo horário, sai a balança comercial de setembro nos Estados Unidos e, ao meio-dia, os estoques de atacado, Débora. É isso. Vamos acompanhar então, Theo. E amanhã estamos por aqui, se Deus quiser. Aliás, estamos mais ou menos. Eu vou estar de plantão, você vai entrar aí num sextor para me fazer inveja, mas tudo bem. Boa quinta para você, Theo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.